Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante que fica meio escondida nas entrelinhas de algumas fontes antigas. Uhum. É a história de um projeto, assim, gigantesco, que tinha tudo para dar certo, mas que morre na praia por causa de política, oposição e principalmente desânimo. Exatamente. E a grande questão que as fontes respondem é: o que faz um projeto desses que todo mundo já considera morto ressuscitar? E a resposta não é o que a gente espera, né? Não é mais dinheiro, não é uma nova lei. Não, é uma palavra. E quem falou essa palavra foi num profeta chamado Ageu. Isso. E o interessante é que as nossas fontes principais aqui não são o livro de Ageu em si, mas o livro de Esdras. Que funciona como um relatório da época. Certo, exato. Um relatório histórico. E é nele que a gente vê o impacto de Ageu. Para entender, a gente precisa voltar um pouco. O povo judeu está voltando do exílio da Babilônia. Certo. O Império Persa, com o rei Ciro, deu a permissão para eles voltarem. Mas não era só uma viagem de volta. Tinha uma missão. Uma missão com o selo real. Selo do homem mais poderoso do mundo na época. A fonte, lá em Esdras, capítulo 1, é o ponto de partida. Ciro faz um decreto que diz, basicamente: o Deus dos céus me encarregou de edificar uma casa para ele em Jerusalém. E ele libera o povo para ir e reconstruir o templo. Exato. A tarefa é enorme, mas a autorização é explícita. É um mandato que deveria ter resolvido tudo. Ok, então o cenário inicial é de otimismo total. O povo volta para casa depois de décadas, com a bênção do rei. A gente imagina que o caminho estaria livre. Pois é, a gente imagina. Mas a realidade É sempre mais complicada. muito mais. Eles chegam, montam o altar, começam os sacrifícios e lançam os alicerces do novo templo. Tem até uma celebração, mas quase que imediatamente a resistência aparece. Esdras, no capítulo 4, detalha isso, né? Em detalhes. Os povos que moravam na região que não tinham ido para o exílio se aproximam, Para ajudar. ou para atrapalhar. Então, no começo é ambíguo, eles se oferecem para ajudar, mas os líderes judeus Zorobabel e Jesuá recusam. Talvez com medo de misturar as coisas, as práticas religiosas. Provavelmente, e a partir dessa recusa, a oposição vira... Aberta, ferrenha. O texto diz que eles começaram a frustrar o seu propósito. Começaram um lobby político mesmo para sabotar a obra. E aí eles vão direto pro topo. Escrevem uma carta pro novo rei, Artaxerxes. Aham. E o argumento que eles usam é genial, de um jeito meio sinistro. Eles não falam de religião, eles falam de dinheiro. Uma tática que, olha, funciona até hoje. A carta é uma obra-prima de fake news política. Eles dizem pro rei, tipo, saiba o rei que os judeus estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Nossa, rebelde e malvada. Já começam pesando a mão. Totalmente. E aí vem o golpe final, o argumento econômico. Se a cidade for reconstruída, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios. Ou seja, Vão prejudicar a renda do rei. é um alarme de incêndio fiscal. Estão dizendo, rei, essa turma aí vai parar de pagar imposto assim que tiver um muro para se esconder. Exato, nenhum imperador gosta de ouvir isso. E a estratégia funciona. Funciona perfeitamente. O rei Artaxerxes manda checar os arquivos, vê que Jerusalém tinha mesmo uma fama de rebelde e pronto, baixa um decreto para parar tudo. O versículo é até meio seco, né? Então cessou a obra da casa de Deus, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário. Brutal, é o fim da linha. Vamos parar para pensar no impacto disso. Imagina a desilusão. Você viaja há meses, volta para a terra dos seus pais cheio de esperança, começa a reconstruir seu futuro, e aí chega um oficial com um papel e manda você largar as ferramentas. A missão que era grandiosa é esmagada pela política. E não para por um mês. Para por anos. As fontes sugerem quase 2 décadas. É uma geração inteira. A esperança deve ter virado pó. O projeto coletivo vira só uma história que os mais velhos contam. Enquanto todo mundo vai cuidar da própria vida, construir a própria casa, o projeto do templo está morto. E o que quebra essa inércia é fascinante. Exato. Depois de tanto tempo, o que poderia reacender essa chama? Um novo rei? Uma mudança na geopolítica? Não. A mudança vem de um lugar totalmente diferente. Vem do campo espiritual.
O catalisador não é um novo decreto, é a voz dos profetas. É aí que entra Ageu, é o ponto de virada. Esdras 5, versículos 1 e 2. O texto diz: "E os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus. Então se levantaram Zorobabel e Jesuá e começaram a edificar a casa de Deus." Mas peraí, isso é muito arriscado, não? Da primeira vez, eles foram parados por uma ordem do império. Exato. Agora, inspirados por Ageu, eles simplesmente voltam ao trabalho. Eles estão, na prática, desafiando um decreto persa. Sem dúvida, o risco era gigantesco. E é isso que torna a intervenção de Ageu tão poderosa. Eles não estavam com medo? Com certeza estavam. Mas a palavra de um profeta, naquele contexto, era vista como a palavra do próprio Deus. Ageu, na prática, deu a eles uma autoridade superior à do rei da Pérsia. E entendi. A mensagem era tipo: qual ordem vocês vão seguir? A de um rei humano que mandou parar? Ou a do rei dos céus que mandou construir? Aquilo redefiniu as prioridades e deu a eles a coragem de agir. Então eles retomam o trabalho cheios dessa convicção. E claro, as autoridades locais não devem ter gostado nada. A reação é imediata. Tatenai, o governador persa da região, vai lá e confronta eles. A pergunta é direta: quem deu ordem para vocês construírem isso? A mesma pergunta que parou tudo antes. Exato. Só que a resposta, dessa vez, é completamente diferente. E o que mudou na atitude deles? A confiança. Em vez de pararem com medo, eles respondem, citam o decreto original de Ciro e continuam trabalhando. Não esperam? A resposta: não esperam. E a fonte diz o porquê. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram. Eles agem com uma certeza de que estão protegidos. É uma virada de 180 graus na postura deles. Certo. Aí o Tatenai, que era um burocrata certinho, manda um relatório para o novo rei Dário para verificar a história. E aí que acontece a grande reviravolta. Dário manda procurar nos arquivos e eles encontram. Lá nos porões da Babilônia, acham o rolo com o decreto original de Ciro, autorizando e até financiando a obra. E a reação de Dário é surpreendente. Ele não só diz: ok, podem continuar. Ele vira o jogo. Completamente. Ele baixa um novo decreto que diz: primeiro, Tatenai fique longe, não interfira. Segundo, a obra não só é permitida, como deve ser paga com os impostos da região. Ou seja, com o tesouro real. O rei está pagando a conta. Exatamente. E terceiro, ele manda fornecer tudo o que for necessário para os sacrifícios. E ainda termina com uma ameaça de morte para quem desobedecer. Isso. Parece bom demais para ser verdade. Um rei pagão financiando o templo de um povo conquistado. Não tinha um cálculo político aí também? Manter a província estável. Com certeza, era uma mistura. Respeitar decretos antigos dava estabilidade para o império. E a política persa era de apaziguar os povos, deixar que adorassem seus deuses. Um povo satisfeito não se rebela. Faz sentido. Mas para o autor de Esdras, o mecanismo por trás disso tudo foi a mão de Deus, ativada pela obediência do povo à palavra do profeta. E é aqui que o texto amarra tudo. É o versículo-chave em Esdras 6, que diz que eles iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu. Exato. A palavra é prosperando. Não diz só que eles construíram, diz que eles prosperaram pela profecia. É uma relação de causa e efeito direta. Direta. A palavra profética levou à ação, a ação alinhada com Deus atraiu a bênção, que se manifestou na decisão do rei. E o resultado foi a conclusão próspera do templo. Então, o que tudo isso nos diz sobre a mensagem de Ageu? Mesmo sem ter o sermão dele em Esdras, o impacto mostra o resumo da ópera. As fontes pintam Ageu como a voz que forçou o povo a olhar para suas prioridades. A mensagem que o livro de Ageu mesmo detalha era basicamente: vocês moram em casas bonitas, bem acabadas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Ele os confrontou. Exato. Confrontou o fato de que eles colocaram um conforto pessoal acima do dever espiritual e comunitário.
E as fontes também sugerem que isso tinha consequências práticas, né? Essa história das colheitas ruins. Ah, isso. A profecia de Ageu provavelmente conectou a crise material que eles viviam com a crise espiritual. Era como se ele dissesse: vocês se perguntam por que trabalham tanto e têm tão pouco. É porque vocês abandonaram o que é mais importante. Então a mensagem central é sobre reordenar as prioridades. Exato. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar com a promessa de que isso destravaria a prosperidade nas outras áreas. Analisar essas fontes mostra, então, a função crítica de um profeta como Ageu. Ele foi a voz que cortou a névoa da política, do medo, da apatia. Para focar as pessoas num propósito maior, que é além do dia a dia de cada um. O que levanta uma questão fascinante sobre o poder da palavra, né? O poder de uma mensagem certa, no momento certo, para inspirar uma ação coletiva. Eles tinham obstáculos que pareciam intransponíveis. E ainda assim, uma voz profética mudou tudo. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente vê aqui um projeto fundamental paralisado pelo desânimo, ser reiniciado por uma voz que redefiniu as prioridades. Isso só faz a gente pensar. Que projetos essenciais, seja na vida pessoal ou comunitária, a gente mesmo interrompeu ou esqueceu? Que missões importantes deixamos de lado por causa dos obstáculos ou da simples apatia do dia a dia? E que tipo de voz ou mensagem seria necessária hoje para nos fazer recomeçar?